Como obter a salvação eterna? Segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Como eu posso me apossar da salvação eterna para que eu tenha segurança até mesmo na hora da morte? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que fazer algum tipo de ritual? Tenho que fazer boas obras? Eu tenho que subir as escadarias de alguma igreja de joelhos? Como é que eu posso, segundo a Bíblia, alcançar a salvação e ter a certeza na minha mente de que ao morrer eu estarei no céu, eu estarei com Cristo? Como é que eu posso ter essa certeza? Se eu tenho tantos pecados, como é que eu posso fazer isso aí? Como é que eu posso alcançar esse presente de Deus? Bom, a Bíblia nos dá muitas passagens, né, que vai dizer como alcançar essa salvação. E resumindo, ela é pela fé em Cristo Jesus, de graça. Então não precisa pagar nada. Mesmo quem nem frequenta a igreja, se você tem fé em Jesus, se você crê em Jesus, você é salvo, está salvo. Porque alguém perguntou assim: existe salvação fora da igreja? Existe, mas não fora de Cristo. Então, a Bíblia ela tem muitas passagens que apontam para Cristo, para o que Ele ia fazer por nós. E o mais triste, pessoal, é que eu tenho, ao longo aí de praticamente minha vida inteira, foi ouvindo louvores, palavra de Deus, né? Eu nasci, minha mãe já era cristã, era diretora de louvores, né? Então eu cresci nesse ambiente de louvores, às vezes na igreja. Então eu ouvi já muitas pregações, né, dos anos de seminários. Então, pessoal, eu fico perplexo quando às vezes vou a algum funeral ou alguma pessoa, você pergunta a ela e ela não tem a menor ideia, né? Ela duvida se está salva, se uma hora perde a salvação, uma hora ela está salva, outra hora não está mais. É uma confusão, né? Ela acredita que na segunda-feira ela tem que ir na sessão lá do não sei o quê, na terça na terapia do não sei o quê. A pessoa vive escrava de um sistema quando Deus veio para nos dar liberdade em Cristo. Somos escravos de Cristo. E lá no seminário, eu uma vez faz parte da grade do curricular do seminário, nós participarmos de um estágio, né, lá no cemitério, né, onde a gente vai prestar algum tipo de consolo aos enlutados, né. E um dia fui ali para o cemitério ali, não vou dizer o nome aqui que não convém, e tinha lá o nosso missionário, e o missionário explicou pra gente como tinha que fazer, o que podia falar, o que não podia falar, né, para não ofender as pessoas, naquele momento triste, né. Aí eu pensei comigo, eu falei, olha, esses 3 dias que eu vou passar aqui vão ser 3 dias, eu vou sentar em algum lugar aí e não vai ter nada para fazer, porque na minha cabeça, toda família tem alguém que sabe ali dar uma palavra de consolo, explicar a Bíblia. Na minha cabeça, toda família tem alguém. Então eu falei, ninguém vai querer que a gente vá lá trazer uma palavra. E foi a maior surpresa, uma das maiores surpresas da minha vida, porque quando eu cheguei lá naquele cemitério, era um cemitério enorme aqui no Rio de Janeiro, e a nossa prática era o seguinte: nós chegávamos, o capelão chegava e ele se apresentava como capelão evangélico,
e nós estávamos ali para ajudar os seminaristas, né? Então ele perguntava se queria que realizasse desse alguma palavra, uma oração, né? Um louvor. E para minha surpresa, para cada 10 que nós íamos, 10 capelas, pelo menos 8 aceitavam. Eu falei, meu Deus do céu, chegou uma hora que a gente estava exausto, porque era aquela capela assim, ficava um grupinho ali, outro grupinho conversando lá, e ninguém sabia falar nada, ninguém tinha uma palavra de esperança, ninguém uma palavra de conforto, estava só esperando para enterrar. Um chorando, o outro conversando, né? E quando a gente dizia, não, nós vamos trazer uma palavra de Deus, as pessoas juntavam ali em volta na capela, né? Saíam de fora da capela, entravam para ouvir a palavra, estavam sedentas para ouvir a palavra, né? Então nós cantávamos um louvor de esperança, trazíamos ali uma oração do Pai Nosso, né? Trazíamos uma palavra de esperança para aquelas famílias enlutadas, e nós ficávamos exaustos, né? Foram 3 dias assim de muito trabalho, né? A ponto do nosso capelão lá falar assim, não, vamos ali para o meu escritório para a gente descansar, porque tá demais, né? E era uma época de muito tiroteio aqui no Rio de Janeiro, tinha muitas mortes, né? Morte de bandidos, e nós fizemos de todo mundo, né? E foi uma experiência assim ímpar, né? Uma experiência assim que eu não sei explicar bem, mas contribuiu bastante para a minha preocupação com as pessoas que morrem, né? Que estão ali nessa... Então, pessoal, foi um dia lá naquele cemitério bastante também assustador, porque víamos pessoas que estavam ali e como se tivesse tudo acabado, né? A pessoa morreu e ela perdeu tudo, perdeu a pessoa, perdeu o ente querido. E em outras capelas nós víamos pessoas com esperança de rever aquela pessoa na vida eterna, né? Ou outro tipo de esperança lá, dependendo da religião da pessoa, né? Mas com base na Bíblia, né? Como é que nós vemos com base na Bíblia? Como nós entendemos e ainda vivos, né? Como é que podemos nos apossar da salvação, né? E essa foi uma experiência assim bem traumática, né? Me faz lembrar também aquela experiência do homem rico e do mendigo, que o rico foi para o inferno, né? Porque praticava as suas maldades e não cria em Deus, né? Não cria ali em Deus. E o mendigo, embora fosse mendigo, né? O que joga aí a teoria da prosperidade, que para mim é do inferno, por água abaixo, né? Essa teologia, a Bíblia fala sobre prosperidade, mas essa teologia de você ter que dar para receber, né? É furada. Só um parênteses aqui, né? Deus é Deus do ouro e da prata, né? E ele veio para salvar almas, para salvar a alma dos homens, né? Ele não veio para salvar a Casa da Moeda, por exemplo. Não veio para salvar os bancos, né? Ele é o dono do ouro e da prata, mas veio salvar almas. Olha que interessante, né? Fazer o quê? Mas é um parênteses aí. Então, como é que nós vemos a salvação para o cristão, né? O rico, ele lá no inferno, ele olhava pro céu e falava lá para Abraão, né? Abraão, eu te peço que você mande Lázaro molhar aí o dedo e botar na minha língua, porque eu tô aqui ardendo nessas chamas. Mas Abraão lá falou assim, não, meu filho, você na tua vida teve teus bens. O Lázaro teve só os males. Agora aqui ele está consolado. Aí o rico, percebendo que não ia ter jeito, ele ia passar a eternidade no inferno, o que ele pede pelo menos, né? Ele lembra que lá na terra ele tem 5 irmãos. Então ele pede para Abraão, pai Abraão, poxa, quebra o galho aí,
né? Como se fosse um carioca, ele diria assim, quebra o galho então, pelo menos. Manda lá alguém ressuscitar aí e aparecer para os meus irmãos para que eles se convertam, para que eles não venham também para esse lugar que eu estou de sofrimento. Então perceba que lá no inferno ele tem consciência e aumenta mais o sofrimento dele. Ele não quer que os irmãos dele vão para lá. Então ele pede para Abraão mandar alguém lá. E Abraão fala assim, não, eles têm os escritos de Moisés e dos profetas. É só eles crerem, é só eles praticarem o que Moisés e os profetas ensinaram, né? Porque até aquele momento ali, eles só tinham até Moisés e os profetas, né? E Jesus disse que até o momento de João Batista, o reino dos céus era tomado à força, e os que se esforçam se apoderavam dele. Hoje nós sabemos que não há nenhum outro nome dado aos homens que importa que sejamos salvos, que é Jesus Cristo. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Qualquer coisa que você ouvir aqui, você pode botar no Google aí, que vai aparecer onde está escrito, tá bom? Bom, mas eu quero relatar aqui uma experiência e depois vou para a Escritura, né? Uma vez a gente fazendo um evangelismo de rua e estávamos entrando nas lojas no horário comercial. E é uma coisa que me incomoda um pouco, eu não sei fazer muito bem isso. Entrar na loja no horário comercial, a pessoa trabalhando e ter que dar atenção a gente, então eu me sinto que eu estou atrapalhando a pessoa, até porque eu considero o trabalho da pessoa como um ministério, um dom de Deus, né? Todo trabalho é uma oferta a Deus, quando ele é feito com honestidade, com justiça, né? Ele é para a glória de Deus, né? Então, mas aí eu entrei estava eu e mais umas duas meninas, nós entramos num salão de beleza, né? E lá estava a dona do salão de beleza, e eu perguntei a ela, dá licença, eu posso falar da salvação para a senhora? Ela disse, sim, pode entrar. E o salão estava vazio, era cerca de 2 horas da tarde, 2 e pouca. Nós entramos no salão, era uma senhora assim de beirando uns 60 anos de idade, e ela ao invés, ela não me escutou de imediato. Ela já começou a falar tudo que ela acreditava. E eu fiquei ouvindo, junto com as meninas, né? Estávamos ouvindo. E ela começou a falar, olha, se você quiser ser salvo, você vai ter que fazer boas obras, você vai ter que fazer caridade, você vai ter que dar esmolas, você tem que ajudar os mais necessitados e tal, e tal, e tal. Aí eu fiquei só ouvindo ali, mas ela falou tanto, mas tanto. Acho que uns 10 minutos, acho que ela não estava nem respirando, estava falando direto, né? Só estava respirando um pouquinho para ela viver. Mas ela emendava uma frase na outra para que eu não tivesse oportunidade de rebatê-la, né? Ou de interrompê-la. E eu fiquei quieto só ouvindo. E depois de uns 10 minutos que ela me bombardeou com a doutrina dela, da salvação por boas obras, eu fiquei orando a Deus ali em silêncio, em espírito, falando com Deus. Enquanto ela falava, eu falei, Deus, me dá uma palavra para eu dar a essa mulher, senão eu vou embora. Eu já estou cansado de ouvir ela falar. Se o senhor não me der uma palavra para dar a essa mulher, eu vou embora. Até porque eu já estava vindo ali de várias outras de várias outras conversas evangelísticas. Então eu já estava com a garganta, né, acabada. O corpo físico já estava cansado. Nós estávamos desde as 8 da manhã, parece. Até já era 2 da tarde ali, ainda íamos mais. Então a gente cansa, né? Eu falei com Deus, eu falei, meu Deus, me dá uma palavra para eu dar essa mulher, pensando, né? Porque eu não sei nem mais o que falar.
né? Eu estou tão cansado aqui que eu já não sei nem mesmo o que falar. E de repente veio na minha mente assim, como se alguém estivesse falando na minha mente: a senhora tem filhos? Foi isso que veio na minha mente. A senhora tem filhos? Eu pensei comigo, falei, meu Deus, isso não tem nada a ver com a conversa aqui. Ela está falando de boas obras, eu quero falar de salvação. O que tem a ver eu perguntar se ela tem filhos? Mas quer saber? Eu não tenho outra, eu vou perguntar isso mesmo, porque eu não tenho outra coisa mesmo agora. Então quando ela respirou um pouquinho, ela deu uma pausa para respirar um pouquinho, aí eu perguntei, a senhora tem filhos? Quando eu perguntei isso a ela desmontou. Ela se escondeu atrás da cadeira de cortar cabelo lá, ficou assim, e ficou vermelha, começou o rosto a ficar vermelho. Na verdade, quando eu era jovem, eu fiz um aborto. Depois disso, nunca mais eu consegui engravidar. Aí eu percebi o que Deus queria que eu falasse para ela. Porque pela teologia dela, pelos ensinamentos dela, ela já estava condenada. Mesmo que ela pegasse um pouco dos bens que ela possuía e desse para os mais pobres, mesmo que ela desse o próprio corpo para ser queimada em favor de outra pessoa, jamais ela vai conseguir ressuscitar aquela vida que ela tirou lá atrás. Vamos piorar a cena. Se ela tivesse tirado o meu filho, por exemplo, que me importa que depois que ela matou meu filho, que ela virou um anjo, que ela alimenta os moradores de rua, que ela faz boas obras, que ela virou uma pessoa boa. Ela não devolveu o meu filho. Então a única forma que teria dela se compensar, quantos pratos de comida ela teria que dar para compensar a morte do meu filho? Ou do seu? Não tem como ela voltar e falar assim, não, agora eu tô quite com Deus, porque eu distribuí 1 milhão de quentinhas. Então aquela pessoa que eu matei tá pago. Ué, teu filho vale 1 milhão de quentinhas? Então ela percebeu que pela teologia dela, ela já estava condenada. Não tem como voltar atrás. Não tem como devolver a vida daquela pessoa que ela tirou, né? E para a frustração dela, ela nunca mais conseguiu engravidar. E ela sentia como se Deus a estivesse punindo por aquele aborto. E aí Deus na hora me deu a palavra para dar a ela. Glória a Deus. Deus é bom. Deus, às vezes nós estamos igual a Sansão, né? Deus tem misericórdia, me dá mais uma chance. E aí Deus fala, né? Deus lembra, né? E Deus me trouxe a essa palavra aqui, ó. Tá lá em Romanos, capítulo 10, versículo 3. Romanos 10, 3. A Bíblia inteira eu poderia citar inúmeras passagens, mas não dá tempo, né? Então eu vou escolher algumas que vai falar a mesma coisa de várias outras passagens. Mas essa aqui ela diz assim, ó. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 3. Diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, a que desce do céu, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que desce do céu, a justiça de Deus. Você sabe o que é a justiça de Deus? Antigamente eu achava que justiça de Deus era Deus igual um juiz e queria pegar minhas obras e ia bater o martelo, né? Condenado, absolvido, dependendo do peso da balança. Eu achava que isso era a justiça de Deus.
E morria de medo, claro. Mas eu entendi, lendo as Escrituras, estudando, que a justiça de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele desce do céu para nos salvar. Então nós somos salvos porque Jesus desceu do céu, ele já se humilhou, porque ele estava lá no céu, né? Ele é Deus, ele se humilha, só de ele se transformar em ser humano já é um rebaixamento, uma humilhação. Mas ele vem e se transforma em ser humano, o Espírito Santo coloca ele no ventre de Maria, e ele nasce e ele vai sofrer tudo que o ser humano sofre, principalmente o ser humano pobre. Ele vai sentir o que é a pobreza, o que é você não saber se vai ter a próxima refeição. Ele vai sentir a opressão romana, que era o Império Romano na época que dominava. Ele vai sentir o que o povo sentia, um trabalho pesado. Ele não ficava no escritóriozinho só com a canetinha, a pranchetinha dele, não. Ele metia a mão no pesado. Hoje nós vemos muitos líderes, que um líder hoje cristão, ele está mais para a enxada do que para o cajado. Muitos querem hoje o cajado de rei e se fazem reis em cima do povo de Deus, né? Alguns cometem até abusos, abuso de criança, abuso de autoridade, abuso sexual, todo tipo de abuso, abuso espiritual. Alguns são verdadeiros tiranos. Mas Jesus não era nada disso. Jesus veio pobre, se fez pobre. E passou 33 anos aqui como pobre. Ele chega a dizer que ele não tinha aonde reclinar a cabeça. Então essa é a justiça de Deus. Deus envia o seu Filho amado à terra para que ele venha a sofrer todas as tentações. Ele foi tentado na área sexual, ele foi tentado a comer na hora errada, o que não devia. Ele foi tentado a ser um poderoso, um político, talvez, um general. Ele foi tentado a ser alguém importante. Queriam fazê-lo rei, ele não aceitou. Então tudo isso ele sofreu até a morte, e morte de cruz. E ele ressuscitou e está à direita do Pai. Quem não despreza essa justiça que veio de Deus, que é Jesus Cristo, e o que ele fez por nós, porque quando ele morre na cruz, ele está morrendo no meu lugar. Ele está morrendo no lugar daquela senhora que fez um aborto. E fora esse, ela tem muitos outros pecados, eu tenho certeza. Porque nós pecamos até por pensamentos, né? Então, Jesus, quando ele morre na cruz, ele está levando sobre ele os nossos pecados, os pecados do mundo todo. Isaías vai dizer que ele estava tão feio, que as pessoas viravam o rosto. Você imagina encontrar uma pessoa tão feia, mas tão feia, a ponto de você ter que virar o rosto para não ver. O próprio Deus virou o rosto para não ver a morte do seu filho amado. Mas ele estava tão desfigurado, a carne dele foi moída com chicote e prego nas mãos. Ele foi cuspido, foi esbofeteado, foi humilhado. Para quê? Para nos salvar, para que abrisse o caminho para a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quem entra por ele vai se salvar. Então o que eu preciso fazer? O que aquela mulher precisa fazer? Então quer dizer, Marco, que as nossas obras, a nossa justiça, o que é a nossa justiça? Tudo aquilo que ela estava falando.
Quando eu pratico uma boa obra, quando eu dou uma esmola, quando eu ajudo uma família necessitada, quando eu socorro alguém no hospital, quando eu visito o presidiário, quando eu levo uma palavra de esperança, quando eu estou fazendo um vídeo como esse aqui para que outras pessoas escutem, né? Tudo isso é boas obras. Elas são boas? São boas. A Bíblia manda fazer? Manda fazer. A Bíblia chega a dizer que nós fomos feitos para as boas obras. Por quê? Porque as nossas boas obras, elas glorificam a Deus. Não é assim quando você contrata lá, está precisando fazer uma obra na casa, você contrata um pedreiro, aí vem um pedreiro, faz uma porcaria, aí você fala, Jesus Cristo, o que que esse cara veio? Da onde surgiu isso? Aí você tira ele, você arruma outro, aí o outro faz tudo certinho, cobra um preço justo, e você fica, glória a Deus que esse cara apareceu. Né? Todo serviço que aparece, você chama ele, e às vezes é difícil porque ele está pegado em outra obra. Você acha um mecânico bom, o cara conserta o carro, ele não te enrola, ele cobra um preço legal que dá para você pagar, justo. Ele te mostra a peça que trocou. Aí você fala o quê? Graças a Deus eu tenho um fulano lá que resolve esse problema. Então as nossas boas obras, elas são boas. Elas glorificam a Deus. Tem pessoas que estão tão perto de Deus que nós olhamos para ela assim, né? Quem não acredita em Deus fala assim, olha, eu nem acredito tanto em Deus não, mas se Deus existe, essa pessoa aí, ela se parece com Deus. Jesus disse para Filipe, Filipe, quem me vê, vê o Pai, vê Deus. Quem dera todo cristão fosse assim, que você olhasse para ele e falasse, poxa, eu estou vendo Deus nele. Né? Isso chega a arrepiar. Mas eu sei que tem. É que são poucos. Então, essas nossas boas obras, elas vão subindo como louvor a Deus. Só que elas vão até aqui, ó. Elas têm um teto. Elas não passam do teto. Por que ela tem esse teto? Porque, por exemplo, aquela mulher que fez o aborto, ou de repente alguém que assassinou alguém que foi um roubador, né, um promíscuo, né, todo tipo de pecado, mesmo que ele passe a praticar boas obras, não dá para essas boas obras desfazerem o que ele já fez. E ainda mesmo vai fazer para frente ainda. Porque nós somos seres humanos. Nós estamos aqui, a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne... O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Quantas vezes, a hora que você está andando em casa, dá uma testada na quina do armário, né? E aí sai palavras que você não deveria falar, mas que você cresceu falando aquilo, né? Às vezes você está na rua dirigindo o carro, cai num buraco, né, que parece que quebrou o carro inteiro, e às vezes você fala palavras lá para a família do prefeito até a 5ª geração dele, porque você é imperfeito, e eu também. Isso vem provar o quê? Que nós precisamos de outra justiça. Que justiça é essa? Jesus Cristo. E essa veio do céu. Ela não sobe da terra para o céu, ela desce do céu para os homens. Quando Jesus desceu do céu e morreu, se fez carne, já se humilhou, se fez homem, se humilhando, e foi para a cruz, morte de cruz, no meu lugar, no seu lugar. Ele tomou o nosso lugar. Aí sim, eu posso falar, eu creio em Jesus Cristo. Eu creio e vou procurar seguir o que ele deixou de mandamentos para a minha vida. Alguns não têm nem tempo. O ladrão da cruz, ele disse no último momento de vida dele, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O cara era ladrão. Jesus disse para ele,
hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha que coisa forte. Um ladrão. Se tem esperança para ele, se teve esperança para ele, que bom que tem para mim e para você também. Então o que nós precisamos fazer? Aí aqui, ainda em Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 10, versículo 13. Está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos ler de novo? Romanos, capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que a palavra não pode mentir. As escrituras não podem falhar. E alguém disse, algum teólogo aí que eu não lembro o nome, ele disse assim: graças te dou, ó Pai, pelo todo aquele. Graças te dou, ó Pai, pelo todo aquele. Porque já pensou se ele dissesse assim: porque todo Michael que invocar o nome do Senhor será salvo? Só seria salvo quem tinha o nome de Michael. Ou se pior, se ele dissesse assim: porque o João que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas qual João? Tem um monte de João. Será que é todo mundo ou é só alguns específicos? Mas não, ele disse: todo aquele, é o João, é o Michael, é o Pedro, é o Kleber, é todo mundo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Graças a Deus, né? E agora eu quero te convidar. Poderia ler mais várias passagens bíblicas, mas não quero que o vídeo fique muito pesado. E agora eu quero te convidar a invocar o nome do Senhor Jesus. Primeiro, você tem que crer no seu coração. Se você acredita no seu coração que Jesus morreu por você, que através dele os seus pecados foram perdoados, então você vai confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, e você será salvo. E você pode ter segurança nisso. Porque quando o diabo, o inimigo das nossas almas, ou a nossa própria consciência, falar assim: eu sei que você fez no passado, eu sei que você é um pecador, eu sei que você ainda vai pecar. Aí você pode dizer para o diabo assim: eu sei que eu sou um pecador e que merecia a morte e o inferno, mas eu também sei que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. E onde ele estiver, um dia eu também estarei. Não por causa de mim, mas por causa dele. Porque ele pagou o preço por mim. Ele é o meu fiador. Ele que me garante. Se ele fosse carioca, né? Senão, a gente podia dizer assim: não, olha, eu estou vindo à festa aqui de Penetra. Eu não participei da vaquinha para fazer a festa. Eu não ajudei em nada. Mas o dono da festa, ó, me chamou. O dono de tudo aí me convidou. O dono de tudo aí morreu por mim. E por isso, Satanás, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu mereci a morte e o inferno. Mas para tua frustração, eu vou ser salvo. Não pela minha justiça, mas pela justiça que desceu do céu. E essa é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, sendo inocente, por mim e por você, mas ressuscitou. Nem a morte pôde vencê-lo, né? A maioria dos heróis aí de Hollywood vence o mundo todo, né? E não morre.
Jesus falou, não, eu vou vencer é a morte. Esse é um herói diferente, né? Esse é um herói diferente. É um herói que ele dá a vida. Enquanto os outros heróis lutam para não morrer e para salvar o mundo, ele dá a vida para salvar o mundo. Mas ele fala, ninguém tira a minha vida, eu é que vou dar a minha vida. Na hora do julgamento dele, ele nem abriu a boca. Porque se ele abre a boca, ele se defendia e ninguém podia matá-lo. Ele fica quieto, para que ele que dê a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Ele disse, eu dou a minha vida, mas em 3 dias eu vou tomá-la de novo. Isso aqui é autoridade, né? Ele venceu a morte e ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para a glória de Deus. E se ele nos deu o seu próprio Filho, que fez tudo isso, porventura, ele não nos dará também todas as coisas? Claro, as coisas que são da vontade dele, né? Porque às vezes pedimos tantas coisas a ele, mas pedimos para gastar nas nossas frugalidades, né? Coisas fúteis. Mas tudo que a gente pedir de acordo com a vontade dele, ele vai nos dar. Porque às vezes nós pedimos uma cobra a Deus pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos uma pedra, na nossa cabeça é um peixe. E Deus sabe. E às vezes ele não nos dá. Porque ele sabe o que é bom para nós. Mas agora eu quero convidar você a fazer uma oração de reconhecimento, de entrega. Agora vamos orar para que isso, a Bíblia diz, né, quem me confessar com a sua boca, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu, Jesus disse. Então agora eu quero te convidar a confessar Jesus Cristo. Vamos lá? Se você puder, feche os olhos e acompanhe a minha oração. Se você quiser, pode fazer a sua própria. Mas eu quero te dar aqui uma espécie de modelo de oração, né? Para esse momento. Vamos orar? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito a justiça que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim. Entra no meu coração, Senhor, porque o Senhor não está morto, o Senhor ressuscitou. E através do Teu Espírito Santo, toma a minha vida, Senhor, para que eu seja uma nova criatura. Me ajuda a me livrar de tudo aquilo que te desagrada. Me dá forças, Senhor, porque eu tenho tantas coisas para mudar, mas eu preciso de um milagre. Tem coisas que para eu mudar, Senhor, só um milagre. E eu preciso desse milagre. Mas eu te peço, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, por causa do Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Que Deus te abençoe. Creia que o seu nome, se você orou, se você tem certeza que Jesus fez isso por você, pode ter certeza. O seu nome está escrito no livro da vida, lá no céu. E um dia nós vamos estar todos com Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.